Iniciamos nesse momento a cerimônia de homenagem póstuma ao professor Dr. Horácio Carlos Panipucci, organizada pela diretoria e pelo Grupo de Ressonância Magnética, Espectroscopia e Magnetismo do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Convidamos para compor a mesa o professor Dr. Roberto Mendonça Faria, diretor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Nesse ato, representando a magnífica reitora da Universidade de São Paulo, professora Sueli Vilela. Convidamos o prefeito municipal de São Carlos, professor Dr. Nilton Lima Neto. Convidamos a presidente da Câmara Municipal de São Carlos, professora Diana Cury. Convidamos o reitor da Universidade Federal de São Carlos, professor Dr. Oswaldo Batista Duarte Filho. Convidamos o professor Dr. José Pedro Donoso Gonzalez, coordenador do Grupo de Ressonância Magnética, Espectroscopia e Magnetismo. Convidamos o professor Dr. Richard Charles Garrett, chefe do Departamento de Física e Informática. Convidamos o professor Dr. Sérgio Carlos Zílio, chefe do Departamento de Física e Ciência dos Materiais. Convidamos o professor Dr. Glaucio Oliva, diretor eleito do Instituto de Física de São Carlos. Convidamos a senhora Lúcia Panipucci, viúva do professor Horácio Carlos Panipucci. Nós gostaríamos de agradecer e registrar a presença das seguintes autoridades. Professor Dr. José Alberto Cuminato, diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação de São Carlos. Professor Dr. Said Rabani, representando o diretor do Instituto de Física da USP, Alejandro de Toledo. Professor Dr. Antônio Aprígio da Silva Covelo, diretor do Centro de Científica e Cultural, Divulgação Científica e Cultural, CDCC. Representando o deputado federal Antônio Adolfo Lobineto, o empresário Paulo Roberto Altomani. Professor Edson Antônio Ticianelli, diretor do Instituto de Química de São Carlos. Dr. Feliciano Sanches Silêncio, diretor do Centro Latino-Americano de Física. Professor Roberto Luzzi, docente do Instituto de Física da Unicamp. Senhor Ademir Ferreira Gonçalves, representando o vereador José Pinheiro, da Câmara Municipal de São Carlos. Professor Emerson Pires Leal, vice-prefeito da cidade de São Carlos. Professor Dr. José Henrique Rodas Duran, do Departamento de Física e Matemática da Faculdade de Fisiologia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Dr. Aníbal Caride, coordenador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Professor Dr. Mário Engelsbeck, do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Dr. Clóvis Bicelli, pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Nesse ato, representando o chefe-geral da Embrapa Instrumentação, Dr. Álvaro Macedo. Professor Dr. Sérgio Mascarenhas, diretor do Instituto do IEA São Carlos. Professor Dr. Oswaldo Bafa Filho, do Departamento de Física e Matemática da Faculdade de Fisiologia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Professor Dr. Eduardo Morgado Belo,
representando o diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, professor Dr. Francisco Antônio Rocular. Agradecemos também a presença de todas as autoridades, professores, alunos, funcionários e demais presentes nesta tarde. Nós passamos agora a palavra ao professor Dr. Roberto Mendonça Faria, diretor do Instituto de Física, que fará a abertura oficial do evento. Boa tarde. É com imenso prazer que eu abro essa solenidade em homenagem ao nosso querido professor Horácio Carlos Panipucci. E, obviamente, nós não podemos, ou não conseguimos evitar a emoção quando nós lembramos do nosso querido mestre, não é uma pessoa que praticamente viveu a sua vida científica aqui dentro do Instituto de Física de São Carlos e foi um dos grandes contribuidores, não é, da ciência e da tecnologia realizada aqui nessa instituição. Além disso, o professor Horácio Carlos Panipucci foi um dos pioneiros da área de ressonância magnética no Brasil. Né? Nós temos aqui outros colegas dele que, né, o acompanharam nesse pioneirismo, e são pessoas que deram uma contribuição muito grande a essa área, e essa área nós podemos dizer, devemos muito à nossa querida pátria vizinha Argentina, né, da qual o Horácio era um deles. E não mais conosco, ele continua ainda dando essa contribuição enorme ao Instituto, ajudando a projetar, certo, o Instituto de Física dentro da nossa comunidade, da nossa região e da ciência brasileira. E esse é um exemplo, não é? Essa solenidade mostra isso, principalmente porque tudo aquilo que ele fez e que ele deixou, junto com inúmeros estudantes, desde graduação até doutoramento, contribuiu e vem contribuindo não só, tá certo, para o desenvolvimento dessa área, que é muito poderosa dentro da física, mas suas aplicações. É com orgulho, tá certo, que o Instituto vê hoje o nome do professor Panipucci sendo projetado dentro da nossa cidade, e nós devemos isso à Câmara Municipal, representada aqui pela presidente Diana Cury, pelo prefeito da cidade, Newton Lima Neto. E esse resultado foi de um esforço que o professor Panipucci liderou, junto a outros colegas aqui do Instituto e seus estudantes, em aplicar uma área tão, eu diria, tão de fronteira, né, no estudo das propriedades mais íntimas da matéria, a área de medicina, a área de imagem. E esse grupo, tá certo, que foi criado há mais de 15 anos atrás, de aplicações, mais do que isso, até uns 20 anos atrás, vem desenvolvendo uma tecnologia de sucesso extraordinário. Fruto desse trabalho do professor Panipucci, houve aqui na cidade um convênio, não é, com a Santa Casa, que resultou na instalação de um tomógrafo de alta resolução, por imagem de ressonância, e esse tomógrafo teve um sucesso tão grande que, até recentemente, não é, assistia cerca de 2.000 pacientes SUS por ano, não é, só nesse Instituto de Imagens aqui em São Carlos. Mas eu me recordo, ainda lendo uma reportagem da antiga revista Realidade, isso em 1974, 73, se não me engano, não é? Onde, nessa reportagem, portanto, o professor Panipucci ainda não é um jovem entusiasta do seu trabalho, na época, dizia dos resultados que ele tinha aplicando ressonância magnética na seleção, não é, de milho, não é? Que
nessa seleção você selecionava a quantidade de óleo de grãos e com isso aumentava a produtividade, tá certo, do milho usado, não é, para produzir óleo de cozinha. E engraçado, né, a Lúcia está aqui presente, que nessa reportagem ele diz: isso me traz muito entusiasmo porque pela primeira vez minha mulher aplaude o que eu faço. Então, isso marca, tá certo, o que o professor Panipucci deixou aqui no seu laboratório, no seu instituto, né, de fazer uma ciência básica muito bem feita, formar alunos excepcionais que ele formou, mas sempre com a intenção de aplicar em benefício, né, da sociedade, em benefício do desenvolvimento do país, os resultados que ele alcançou. E essa filosofia continua, se perpetua, e nós continuamos a ver o grupo que ele aqui deixou cada vez maior, tá certo? Com o mesmo entusiasmo que ele tinha, e o entusiasmo que o professor tinha não era só dentro do seu laboratório, era dentro de sala de aula, junto com os estudantes, sempre provocando os estudantes a desafios. Ele era um grande provocador dos estudantes, e até o final de sua vida, tá certo, que infelizmente acabou, no momento que ele tinha muito ainda para dar, a gente sentia isso, ele conseguiu ter um relacionamento com os estudantes de graduação extraordinário, né? Nós percebemos isso, quantos estudantes de graduação sentiram a falta do professor Panipucci. E no final dessa solenidade nós vamos descerrar uma placa que nomeia um espaço dedicado aos estudantes de graduação com o nome do professor Panipucci, e foi inicialmente uma solicitação dos próprios estudantes que nomeasse aquele espaço com o nome dele. Então isso mostra que ele nunca deixou de ter esse contato, tá certo, com os alunos que entravam no nosso curso, sempre uma preocupação muito grande. Eu acho que nós vamos ter uma homenagem bonita, à altura do que merece o nosso grande professor e grande amigo. E eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Nós temos aqui professores que vieram de longe, né? O professor Mário Engelsberg, que veio do Recife, e eu percebo que ele veio com um prazer enorme para saudar a memória do professor Panipucci, assim como o Caride, né? O Feliciano, né? O Bafa, temos aqui o Said, etc., etc., o professor Luzi também. Eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Convidamos a fazer o uso da palavra a professora Diana Cury, presidente da Câmara Municipal de São Carlos. Excelentíssimo senhor, professor Dr. Roberto Mendonça Faria, diretor do Instituto de Física da USP, que preside essa mesa de trabalhos. Caríssimo prefeito municipal de São Carlos, professor Newton Lima Neto, caríssimo professor Oswaldo Batista Duarte Filho, digníssimo reitor da UFSCar, excelentíssimo senhor professor Glaucio Oliva, diretor eleito do Instituto de Física da USP, professor José Pedro Donoso Gonzalez, caríssimo coordenador do Grupo de Ressonância Magnética, de prazer em conhecê-lo, inclusive, professor Richard Charles Garrat, chefe do Departamento de Física e Informática, de prazer em vê-lo, professor Sérgio Carlos Zillo, chefe do Departamento de Física e Ciência dos Materiais, caríssimo vice-prefeito de São Carlos, professor Emerson Leal, caríssimos professores, autoridades da USP, demais autoridades do mundo científico e acadêmico, caríssimos alunos desta importantíssima instituição acadêmica. Querida Lúcia, a gente se cruzava muito no coral, né, Lúcia? Ela canta no coral multicanto, muitas vezes cantamos juntas, né? Mas nunca tivemos um relacionamento acadêmico ou institucional.
A Câmara Municipal se sente honrada de estar fazendo parte desta mesa, desta homenagem. E são duas parabenizações que eu quero fazer neste momento em nome do Poder Legislativo de São Carlos. Primeiro, parabéns, professor Roberto, pela iniciativa desta homenagem. Acho que todo mundo acadêmico, técnico, científico e toda a população de São Carlos sabe da importância do trabalho do professor Panipucci. Então, o Instituto de Física teve aí a feliz iniciativa, feliz ideia de promover esta homenagem. E a segunda parabenização é para a própria família do professor Horácio. Eu estava dizendo para a Lúcia agora há pouco que eu sou testemunha de um pouquinho do trabalho do professor Horácio, quando das tratativas de instalação da ressonância na nossa Santa Casa. E eu me lembro, na inauguração daquele equipamento, eu estive presente na inauguração, como ele estava feliz, como que tendo dado à luz a um filho. Essa era a impressão que a gente tinha, né? De tanta felicidade por uma conquista, por um trabalho realizado. Então, a família Panipucci, os cumprimentos da Câmara Municipal, realmente é isto que fica de cada um de nós. Aquilo que pudermos fazer, não por si mesmo, mas aquilo que pudermos fazer pelo outro e pelo bem comum. Parabéns, professor Roberto, Instituto de Física, e logo mais o professor Glaucius, né? Parabéns a todo o Instituto e parabéns à família Panipucci. Que Deus abençoe a todo mundo e muito obrigada. Nós gostaríamos de registrar a presença do professor Silvio Goulart Rosa Júnior, diretor da Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos. Convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo prefeito municipal de São Carlos, professor Nilton Lima Neto. Muito boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Quero cumprimentar inicialmente meu amigo, o professor Dr. Roberto Faria, que não só diretor desse instituto, como representa a magnífica reitora nesta oportunidade. Saudar a professora Diana Cury, presidente da Câmara Municipal da nossa cidade, meu amigo, companheiro de trabalho, colega de universidade, professor Oswaldo Batista Duarte Filho, magnífico reitor da UFSCar, caro professor Dr. Glaucius Oliva, desde já minhas felicitações, espero estar aqui no dia da sua posse, como diz o Faria, na desposse dele. 4 anos eu vim, tem que vir aqui também agora. Vai ser um prazer imenso, viu, Oliva? Queria cumprimentar no seu nome, professor Glaucius Oliva, todos os demais dirigentes que estão acadêmicos aqui, do Instituto, da escola, fazem parte da mesa, estão no plenário. Caro companheiro, professor de Física da UFSCar, colega, vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, Emerson Leal. Meus cumprimentos ao professor Sérgio Mascarenhas, professor emérito da Universidade de São Paulo, fundador da universidade, não fosse ele, eu não estava aqui. Está vendo como você tem coisa errada no seu currículo também? Não é só de coisa boa que a gente vive. Querida amiga Lúcia Panipucci, que bom poder estar dividindo essa mesa contigo, vendo o Luciano, seu filho, que acho que saiu correndo atrás da Nenê. Olha lá, é certo que sim. Em teu nome, viu, Luciano? Minha saudação a esses 4 bravos mosqueteiros Panipucci em defesa da ciência, em fazendo tanto e produzindo, seguindo os passos do papai e da mamãe também, que é cientista. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Queria agradecer ao Faria por esse convite. Eu não podia perder a oportunidade de estar aqui participando dessa homenagem. E tantas contas nós pudermos fazer para o professor Panipucci, porque a contribuição que ele dá porque ela, na minha opinião, persiste, e nós temos o dever de fertilizá-la, é uma contribuição que não se esgota no âmbito acadêmico, não se esgota no âmbito da ciência.
ela é uma contribuição com absoluto alcance social, como, aliás, fazia parte do seu ideário. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Então, logo assumi a prefeitura, em 2001, o professor Panipucci me procurou, preocupado em saber como estava, pediu uma avaliação minha, como gestor, inclusive, do Sistema Único de Saúde, se o aparelho que ele desenvolvera estava cumprindo os seus objetivos sociais. A preocupação dele é se as pessoas pobres estavam na Santa Casa podendo se valer da ressonância magnética nuclear. Eu fiquei tão tocado com aquilo que fui ver. Fui lá, entrei em contato com a mesa da da Santa Casa, com os provedores, na época era o Dr. Murilas, e fiquei muito feliz de ver o resultado que o professor Faria acabou de comunicar. Quer dizer, uma quantidade extraordinária de pessoas foram beneficiadas, certamente, pelos exames que esse aparelho, que talvez a Santa Casa não tivesse condições de adquirir, proporcionou na nossa cidade, sobretudo aqueles que não tinham o acesso à tecnologia na área da saúde. De lá para cá, daquele momento, melhor dizendo, até o falecimento do professor, tivemos alguns contatos e ele sempre entusiasta, eu aprendi a admirá-lo como um cientista e ser humano. E, mais recentemente, eu liguei para a Lúcia, como nós estamos em fase de implantação do nosso hospital-escola, e pedi permissão para a Lúcia para denominar, como Horácio Panipucci, uma organização social de interesse público que será a gestora do hospital. E ela ficou muito emocionada, me autorizou. Ato contínuo, entrou na minha sala o vereador Lineu Navarro, que me pedia sugestões para o nome do hospital. Eu falei, porque é uma atribuição exclusivamente dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras, não é do prefeito. Aí eu falei, vereador Lineu, eu abro mão de chamar a fundação ou o CIP de Horácio Panipucci se você encaminhar um projeto de lei à Câmara para indicar o nome desse ilustre professor como nome do nosso hospital-escola. E expliquei-lhe as razões. Nós, na verdade, estamos fazendo um curso de medicina apoiado, que a Universidade Federal de São Carlos, na pessoa do professor Oswaldo, com muita determinação e com apoio do governo federal, implantou na nossa cidade. A gente sempre fala com muito orgulho, né, professor Barba, que foi esse curso de medicina implantado no final do ano passado e no começo desse ano, foi o curso mais concorrido da história da Universidade Brasileira, de todos os tempos, em todas as áreas. 192 candidatos por vaga, nem Botucatu já tinha conseguido alguma coisa parecida na Unesp, mas, graças a Deus, a gente já saiu com a marca acadêmica de um curso qualificado, com uma concorrência extraordinária, com uma filosofia de ser diferenciado, para, sobretudo, formar médicos preocupados com a clínica geral, com a saúde da família, com a prevenção. Mas esse hospital-escola precisa e vai ter, na capital da tecnologia, uma ligação estreita com quem produz conhecimento e que hoje coloca os seus equipamentos à disposição da sociedade e, sobretudo, dos centros médicos. E nós, então, coloquei essa ideia ao vereador Lineu Navarro, que adotou imediatamente, percebeu claramente que o nosso hospital-escola, na capital da tecnologia, deveria homenagear aquele que tanto fez via física, via ciências físicas, para a saúde humana, e encaminhou o projeto de lei, a Câmara aprovou. Muito obrigado, Diana Cury, por unanimidade, a professora Diana Cury está nos dizendo. E muito em breve nós vamos ter esta oportunidade de fazer a inauguração, porque nós já estamos com 5 milhões de reais para a compra dos equipamentos. Eu espero, até o final do ano, quiçá, nossa meta, né, reitor? É inaugurar o nosso hospital-escola em convênio com a Universidade Federal, com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Logo, nas primeiras horas, esse é meu sonho, não sei se vamos conseguir, porque o processo de licitação em
instituição pública, todos nós conhecemos, é um Deus nos acuda. Embora a gente vai fazer por leilão público, uma série de mecanismos modernos, isso pode atrasar. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de inaugurar nas primeiras horas do dia 5 de novembro deste ano, quando São Carlos faz o seu primeiro dia da trajetória do Sesc Centenário. Quer dizer, inaugurar o Sesc Centenário com o Hospital Escola Horácio Panipucci. Quem sabe? Se não for dia 5, espero que seja ainda este ano, se não for ainda esse ano, comecinho do próximo, mas nós não vamos passar de poder ter a oportunidade de inaugurar. E mais do que isso, nós vamos estar já firmando os convênios da Prefeitura com o Departamento de Física, com esta instituição, além do convênio dos cursos de saúde da UFSCar, porque nós queremos que o nosso Hospital Escola Horácio Panipucci seja a vitrine daquilo que é produzido, sistematizado em ciência, nos laboratórios aqui do nosso Instituto, e que vai certamente servir, já tem várias ideias em andamento, servir como um mecanismo multiplicador do papel do cientista brasileiro na produção de tecnologia nesta área. Como eu disse, o exemplo do professor Horácio tem que ser seguido. E nós queremos impulsionar, nós, enquanto prefeitura, temos o dever de impulsionar esta ação prática da aplicação deste conhecimento nas bases científicas tão sólidas que o Instituto sempre usa nos seus procedimentos. E por isso eu quero deixar nesta oportunidade, já seguindo certamente aquilo que o professor Horácio entendia como necessário, que o Estado brasileiro pudesse se debruçar mais e financiar ainda mais, para além do que a FAPESP vem fazendo, CNPq, FINEP, as pesquisas nessa área. Então, nós vamos trazer pela primeira vez na cidade, na próxima sexta-feira, o professor da Unicamp, Moisés Goldsbaum, que é hoje o secretário nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, para interagir com todos os pesquisadores da área de Física, da área de Saúde, da UFSCar, da Escola de Engenharia de São Carlos, do Instituto de Física, para que a gente comece a interagir de uma maneira mais ainda efetiva. A cidade de São Carlos. Acho que o nosso potencial, em termos de juntar, de promover a ligação entre ciência exata e ciência da saúde, é inigualável no país. E, ao perseguirmos esse objetivo, nós estaremos ajudando certamente mais pessoas e, sobretudo, deixando muito feliz aí sempre presente a memória desse grande pesquisador, me permitam, argentino, brasileiro, paulista e são carlense, Horácio Panipucci. Muito obrigado. Nós convidamos a fazer o uso da palavra o professor Oswaldo Batista Duarte Filho, reitor da Universidade Federal de São Carlos. Queria saudar os membros da mesa, o professor Newton, colega, amigo, prefeito da cidade de São Carlos, a Diana Cury, aqui representando o Legislativo de São Carlos, o amigo Faria, do Instituto de Física, a professora Lúcia, esposa do Panipucci, o Glaucio, novo diretor, o Sérgio, mais dois ali que eu não sei o nome, mas são colegas, autoridades acadêmicas. Queria saudar as demais autoridades acadêmicas aqui da USP, de fora, professor Dalcani, que era aqui da UFSCar, mas colega do professor Panipucci desde a Argentina. Prazer tê-lo aqui, representando a nossa universidade também, demais pessoas e autoridades aqui presentes. Para nós, foi uma surpresa essa homenagem, eu não sabia, quando eu recebi o convite, fiquei realmente muito emocionado. Eu tinha uma série de compromissos, foi até difícil de eu confirmar, porque eu tive que adiar os compromissos para que eu pudesse estar aqui, e eu fiz questão de estar aqui, porque o meu contato com o professor Panipucci não é um contato muito longo, não foi um contato muito longo.
Eu conheci quando ele era diretor, eu era vice-reitor, mas as conversas que tivemos foi, assim, para mim, uma surpresa muito grande, foi muito gratificante, porque o professor Panipucci tinha uma visão de sociedade, uma visão de Brasil que poucos brasileiros têm. Ele me procurou algumas vezes para conversar sobre integração entre universidades, que é algo que, para nós, às vezes, passa meio de lado, né? E ele tinha uma preocupação muito grande em integrar as atividades que eram desenvolvidas, tanto de pesquisa na USP quanto na UFSCar, a otimização de recursos, a disponibilização simultânea para os alunos das duas instalações. Algumas vezes conversamos sobre isso e acho que ficamos ainda devendo isso a ele, porque era algo que ele pensava em promover e que me parecia extremamente importante para um país como o nosso. Fico agora extremamente contente de ver o nome do professor Panipucci no Hospital Escola. São poucos os cientistas que não são médicos e que têm a honra de ter seu nome num hospital. Geralmente, a pessoa homenageada é um médico, não é verdade? E aqui não se trata de um médico, se trata de um doutor de física, não é verdade? Em física, que tinha uma preocupação social em desenvolver, em colocar aquilo que era desenvolvido como ciência para a sociedade. Então, esse esforço que ele fez, esse trabalho no desenvolvimento da ressonância nuclear magnética, na oportunidade da entrega do equipamento na Santa Casa, eu estive lá, foi muito bonita e a emoção do professor Panipucci em estar disponibilizando algo tão significativo para a sociedade brasileira. Então, eu acho que é um papel importante e uma homenagem muito importante que a cidade de São Carlos faz para o professor Panipucci, dando o nome ao hospital. Eu nem sabia que já tínhamos um nome no hospital, fiquei agora sabendo e fiquei muito contente. Eu acho que a Câmara Municipal está de parabéns por ter escolhido o nome de um cientista como o professor Panipucci. A universidade, obviamente, usufruiu muito dos conhecimentos do professor Panipucci através do relacionamento entre os nossos pesquisadores. E, como disse o professor Newton, aquilo que ele desenvolveu, sem dúvida, vai continuar sendo importante e uma referência para a ciência brasileira. A montagem de um hospital, de um curso de medicina, vai trazer para a cidade de São Carlos a possibilidade de integração, como disse o professor Newton, importante entre ciência exata e área de saúde. Nós já temos várias pesquisas que são desenvolvidas nessa área, a própria USP, que não tinha nada na área de saúde, não é verdade, mas já desenvolve uma série de pesquisas na área de materiais voltadas para a saúde. Nós temos professores aqui que desenvolveram equipamentos na área de saúde, o próprio Panipucci era um exemplo. Na UFSCar também uma área de ciências exatas que tem condições de contribuir com isso. E, sem dúvida, nós vamos ter uma nova etapa no desenvolvimento de ciência, da ciência voltada para a aplicação na área da saúde, para a sociedade. Portanto, me parece uma oportunidade realmente significativa para a nossa cidade de São Carlos. Eu queria parabenizar o professor Faria e o Glaucius pela homenagem que estão fazendo, agradecer o convite que me fizeram e parabenizar, eu não sei nem se a palavra é parabenizar, mas parabenizar a professora Lúcia pelo esposo que ela teve, tá certo? E pelo papel que ele desempenhou na ciência e na nossa cidade. Muito obrigado pelo convite. Nós convidamos a fazer uso da palavra o professor Dr. Feliciano Sanches Sinêncio, diretor do Centro Latino-Americano de Física. Bom, distintas
personalidades desta mesa de honor, distintos professores e estudantes que aqui estão presentes, a distinta família Panipucci. Agradeço muito sinceramente o convite que a comissão organizadora desta homenagem me fizesse, e com muito prazer e muito sensibilizado que eu estou nesta reunião, nesta homenagem ao meu grande e caro amigo Horácio Carlos Panipucci. Vou ler um documento que eu preparei, que pretende ser um flash fotográfico da vida em comum do Horácio e eu. Ainda me lembro das suas palavras pelo telefone que nos conectava entre o México e o hospital em São Paulo. Pues sí, cuatito, en alguna hora uno tiene que irse e minha hora chegou. Cuatito é uma forma carinhosa, muito mexicana, de chamar um amigo. E ele nunca esqueceu. Tinha aprendido durante as nossas longas conversas, no nosso quarto compartido, em um apartamento do prédio localizado na Rua Voluntários da Pátria, 221, Botafogo, Rio de Janeiro. Era o ano de 1963. Morávamos em um dos apartamentos que o Centro Latino-Americano de Física, o CLAF, alugava para seus bolsistas. Nesta moradia de 3 quartos, além de nós, moravam Ernesto Lopes Carranza e Vitor Oma Saito, ambos do Peru, Isidoro Kimmel, da Argentina, e Neville Clark, da Costa Rica. Aprendemos muito quando cada um de nós foi contando os costumes e as formas de vida em nossos países de origem. No caso meu e do Horácio, tivemos ajuda. Uma estação de rádio transmitia música mexicana durante 1 hora, todas as noites, e logo depois transmitia 1 hora de tangos. Horácio me ensinou a preparar o chimarrão, mate, e assim escutávamos música mexicana e logo argentina, enquanto tomávamos mate. O nosso convívio foi agradável demais. Horácio aprendeu os costumes e os albures, duplo sentido no falar mexicano, característicos da cultura mexicana. Eu aprendi sobre os costumes e o lunfardo, a gíria, usados na Argentina. Para facilitar a aprendizagem da língua portuguesa, nossa comum amiga Vilma Vera Pinto nos emprestou um tocadiscos portátil e muitos discos de 33 1/3 das revoluções por minuto, com músicas de Noé Rosa, cantadas por ele mesmo, ou pela Aracide Almeida, Dorival Caymmi, Inesita Barroso, Moreira da Silva e vários outros mais. Foi uma verdadeira delícia aprender o vocabulário e as expressões bem brasileiras nessa forma tão musical. Conversar com o Horácio sobre física foi maravilhoso. Ele já trabalhava com o professor Danon em ressonância paramagnética eletrônica e me contava detalhes sobre a instalação do equipamento e sobre as primeiras medições. Eu, pelo fato de ter feito a minha graduação em engenharia eletrônica, tive que completar minha formação fazendo vários cursos de física. Assim, discutir conceitos físicos com Horácio foi uma grande fortuna para mim. A história da física na América Latina ainda não foi escrita em forma total. O início dela na cidade de La Plata e também em Buenos Aires, na Argentina, aconteceu há mais de 100 anos. No México e no Brasil, a física apareceu nos anos 30 do século passado. Já o início da pós-graduação, na região latino-americana, está marcada pelo seu deslanchamento no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, no início da década dos 60, sendo obrigatoriamente lembrado nesta história. Só para melhor localizar vocês, sobre esse momento que Horácio e a mim nos tocou viver no Rio de Janeiro, e nossa capacidade de assombro numa terra nova e com gente que era toda descoberta para nós, devo contar-lhes
que nessa mesma época surgiram de forma criativa e brilhante o teatro, o cinema, a literatura e a bossa nova na música. Iniciamos a comprar discos com música recente de bossa nova e de samba canção, começando a mergulhar na vida musical do Rio de Janeiro dessa época. Assistimos eventos musicais na Universidade do Brasil e em outros lugares. Só para deixar ver que iniciamos a conhecer intensamente esta terra que passamos a querer tanto como a terra onde nascemos, quero contar alguns casos. Um dia, Horácio e eu fomos escutar e ver um show brasileiro que Carlos Machado, no Golden Room do Copacabana Palace, e que nos impressionou muito. Outro dia, assistimos um show num restaurante português perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. Estávamos participando da estreia do carro do Gordini, da nossa amiga Teresa. E a sorte nos reservou um capítulo especial. Capotamos na beira da lagoa. Pensamos que com a quantidade que recebíamos de bolsa, demoraríamos até bem entrado o século XXI para contribuir a pagar o carro da Teresa. Mas, felizmente, o seguro comprado pela nossa amiga pagou o dano. Lembrando Ataúfo Alves, hoje poderia dizer que nós éramos felizes e não sabíamos. Mas, para ser justo, devo dizer que todos os bolsistas do CLAF, vindos de diferentes países latino-americanos, coincidimos em que nossa vida nesse Rio de Janeiro era igual que a cidade, maravilhosa. O tempo desse ano, de 1963, foi avançando, e no fim do ano, Horácio me convidou a passar as festas de fim do ano com sua família em Buenos Aires. Ele me levou até a Faculdade de Ciências Exatas da Universidade de Buenos Aires, onde ele tinha estudado a graduação. Conheci o chefe do departamento e futuro diretor do CLAF, professor JJ Jambiagi. A Fundação Ford tinha dado uma boa quantidade de dinheiro que foi usada na compra de equipamento. Eu fiquei muito impressionado com a infraestrutura e a qualidade dos professores e dos estudantes. Conhecer Lanús Oeste e muitos lugares de Buenos Aires, da mão de quem tinha especial amor e conhecimento de Buenos Aires, foi um plus. Estaria abusando do tempo de vocês se contara muitas histórias juntas com Horácio e que viraram verdadeiras crônicas da minha visita a Buenos Aires. Contudo, não quero deixar de lembrar, muito brevemente, o pai, a mãe e o irmão do Horácio. O pai de Horácio era bondade em pessoa. Sempre me lembro dele como um belo Papai Noel, com o cabelo todo branco. Quando não estava montado na sua bicicleta, estava transformando e montando e desmontando equipamentos que ele transformava de velhos e novos. A mãe adorava Horácio e deixava ver que ele teve um lar muito próprio para crescer por dentro e por fora. Conheci o irmão do Horácio, Ricardo, pouco, mas sempre o sentia risonho e animado. Em 1964, Horácio voltou para Buenos Aires. A nossa despedida foi muito sentida para mim. Eu já considerava Horácio um verdadeiro irmão, que mesmo que fosse quase da minha idade, eu olhava ele como uma pessoa da qual sempre aprendia, como se sua experiência fosse muito maior que a minha. Para mim, as perguntas tinham uma resposta adulta, que ia complementada com alguma brincadeira, com alguma ironia, sempre com ternura. Chorei quando ele foi embora, como nunca tinha chorado por um amigo nenhum. Senti, entre outras coisas, que nunca mais iria vê-lo. Longe estava de saber que a vida me daria muitas, mas muitas oportunidades de nos encontrarmos. E o tempo passou. Horácio nunca foi de escrever. Muito, nem pouco. Simplesmente não escrevia. Perdemos contato durante o período
dos fins dos 60 e início dos 70. Por outras vias, fiquei sabendo que havia colado o grau de doutor em física no CBPF e também fiquei sabendo que no casamento de Aníbal com Susana Caride, conheci uma moça muito bonita chamada Lúcia e de que tão intenso o amor virou casamento. Deste casamento veio a experiência mais bonita do Horácio, seus 4 filhos, Roberto, Ezequiel, Luciano e Rodrigo, que cresceram e foram orientados com muito amor e alegria por ele e pela pessoa vital, essencial na sua vida, Lúcia. Posteriormente a essa época, de falta direta de notícias, regularizamos nossos encontros. Lúcia e minha esposa, Cássia, se conheceram e consolidaram nossa amizade, que foi fortemente reforçada pelos nossos filhos. Minha filha Tânia se lembra muito bem quem ensinou a ela a andar de bicicleta no México. Foi Horácio. Minha família tem muitas lindas recordações de Horácio e sua família. Ainda nos lembramos de tanto quanto compartimos de bom, de sustos e de deveres. Uma vez a família Panepucci atravessou os estados de São Paulo e Minas Gerais para visitar-nos na fazenda dos pais da Cássia. Passamos dias maravilhosos, no meio de vacas, cavalos e muitas plantas e muitas outras coisas. Para fazer a visita mais marcante, o irmão da Cássia falou que o cachorrinho que ele tinha trazido de presente para minha filha Gabriela estava contaminado com raiva. Depois de um exame do corpo do cachorro no laboratório, muito susto, pressa em voltar para São Carlos e nós para o Rio. E um total de 15 crianças com vacinas na barriga, assustados e nós também. No México, tocou compartilhar com ele um tremor de terra, onde rolaram pelo chão livros e quadros do nosso apartamento e também tocou a ele ajudar a cuidar de festa de adolescentes que estavam aprendendo a beber. Em São Carlos, a vida me reservou magníficos amigos. Horácio sempre ocupou um lugar entre os amigos de destaque. Como fala Cássia, era desses amigos para comunicar-se por 3 vias: a razão, o coração e a alma. Era um mestre no uso da razão e do coração. Falar com ele sempre foi muito prazeroso. A sua inteligência, vivacidade, vivências e experiências sempre estavam presentes tanto na conversa da razão como na do coração. Discutir com ele sobre a pesquisa em física era encantador. Uma vez, no laboratório no México, discutimos sobre um tema que eu estava muito interessado. Tratava-se da coloração à temperatura ambiente de óxidos de metais de transição. Eu comentei com ele que parecia que todos os resultados indicavam que os elétrons que injetávamos nos óxidos se comportavam como pequenos pólaros. Discutimos por vários dias o problema e chegamos a concluir que, na realidade, o que estava observando era uma geração de uma nova banda de condução eletrônica. Mandamos o nosso trabalho para publicação e foi aceito sem nenhuma restrição. Como já mencionei, há mais de 40 anos que eu escutei o Horácio falar de ressonância paramagnética eletrônica. O que sempre foi novidade ao longo deste tempo foi escutar dele como a técnica ia virando uma aplicação muito importante na medicina. Há aproximadamente 20 anos, eu organizei na cidade de Cancún, no México, um evento denominado Escola Latino-Americana de Física Aplicada, em homenagem ao doutor professor Sérgio Mascarenhas. A apresentação que fez Horácio sobre a tomografia computarizada foi de arrombo. Deixou fascinados aos mais de 300 estudantes latino-americanos que assistiram ao evento. Ele foi um verdadeiro paradigma para vários deles que acompanharam os avanços da máquina que virou realidade na Santa Casa de São Carlos. Sempre aproveitei
para discutir com ele nossas tentativas mexicanas para fazer inovação tecnológica. Seus comentários e conselhos foram de extrema importância no nosso trabalho. Esqueci de mencionar que não só no laboratório Horácio mostrava criatividade e bom gosto. Em vários fins de semana, quando éramos bolsistas no Rio de Janeiro, ele mostrou suas habilidades na cozinha. Era mestre fabricando maionese. É muito duro falar de um amigo tão próximo e não falar com ele, apesar de estar falando também para ele. Horácio, você foi um grande tipo e você agora vive na sua herança científica, na sua família, nos seus filhos científicos e no nosso coração e nas nossas lembranças. Que pena não poder abraçar-te de novo. Meu grande e inesquecível amigo. Muito obrigado. Nesse momento, nós convidamos que as autoridades que compõem a mesa, por favor, ocupem os assentos reservados aqui na frente para que possamos continuar com as nossas homenagens. Dando continuidade à cerimônia, nós passamos agora a palavra ao professor Dr. Aníbal Caride, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Boa tarde. Queria cumprimentar todos os presentes e agradecer aos membros da comissão organizadora por me convidar. E o que eu quero contar para vocês é uma convivência que eu tive com Horácio de 24 anos. 54 anos. É dizer, nós nos conhecemos de uma maneira bastante singular. Tínhamos entrado no segundo grau, alguém apareceu lá e perguntou se alguém morava em Lanús. Eu disse, olha, não moro em Lanús, mas moro em Valentina Alsina, que é pertinho. Me disse, bom, vai ter que ir a ver um aluno que se acidentou. E o que tem? Bom, parece que caiu, iban a operar da cabeça. Bom, eu vou lá, me mandei para o Hospital Beneficente, era Hospital Vecinal de Lanús. Lá vou, procuro, não é fácil sempre achar uma pessoa em um hospital desse, mas cheguei lá, entro na sala onde deveria estar, não achou ninguém. Só tinha um movimento no fundo. Fui lá, caminhei, tinha um conjunto de pessoas jogando truco. Né? Lá eu perguntei, alguém conhece Horácio Panepucci? Aí, um cara que estava completamente careca me disse, sou eu. Tá bom. E você? Disse, bom, eu achava que você estava na cama. Digo, tá bom, você está aqui. Digo, eu queria falar contigo. Tá bom. Espera que eu termine a roda e aí falamos. Perfeito. Aí terminou a roda, acabou aquele jogo de truco, fomos falar, eu digo, olha, o pessoal está lá preocupado, quando você vai voltar? E que você teve para eu contar lá? Disse, olha, eu estava, meu pai era mestre de obra, estava lá no terraço, adormeci e caí, uns 3 metros no chão. E olha aqui, olha a cabeça, que está mole. Realmente tem a cabeça mole. Mas naqueles tempos, né? Como se chama? E eu daqui a uma semana disse, eu irei para lá, para o colégio. Está ótimo. Aí eu aproveitei para dar uma pequena alfinetada. Digo, ainda bem que você caiu de cabeça. Se caía de outra forma, poderia ter quebrado um osso. Aí ele gostou. E de aí que começamos a ser amigos. Aperta uma. Então, passou um tempo aí que a gente começou a competir lá pela matemática e a física, nas aulas, e me convidou para ir e estudar umas coisas que não tinha compreendido bem. Fomos estudar lá na casa dele.
Chego lá, tem um papagaio andando na frente de um cachorro e um gato. E os três juntos. Andavam lá, os três caminhando, o papagaio gritando, né? Então, eu fui fazer um carinho ao papagaio, ele me mordeu, né? Aí ele me disse, papagaio morde. Tá bom, papagaio morde. Muito bem. Então, lá ele tinha um quarto, mas o quarto estava cheio de bagunças, o irmão guardava coisas, o pai guardava coisas. E, bom, eu digo, olha, se vamos estudar, vamos tirar todas essas coisas de lá, né? E vamos a ter um recanto nosso. E o fizemos. Pintamos aquele quartinho, arrumamos, botamos na mesa, 4 cadeiras, jogávamos truco, tomávamos chá, e algumas vezes a gente também estudava, né? Que não era de ferro. Aí estudávamos. E seguimos estudando. Passa o seguinte. Bom, esse era o nosso recanto. Passa o seguinte. Então, fomos cada vez sendo mais amigos. Fomos de férias juntos nos anos 52, 53 e 54. Primeira vez fomos para Bariloche. A segunda vez fomos para Miramar e não gostamos. A terceira vez fomos para Bariloche de novo. Naquela oportunidade de 54 para Bariloche, a gente disse, bom, está acabando o ano, temos que fazer alguma coisa, cara. Tá bom. Já tinha acabado nossa boa vida de estudante, né? Éramos adolescentes, tínhamos feito várias coisas juntos, né? Algumas malandragens. E, bom, dissemos, vamos a procurar uma carreira. Ele tinha uma amiga também, tem outro amigo que se chamava... Não? Foi uma desgraça depois com o terceiro, mas terceiro ia estudar engenharia. Então ele me disse, olha, terceiro, que era um dos melhores alunos do colégio, em notas, em média das notas, vai estudar engenharia, porque não vamos e vemos se aquela coisa boa, porque ele não era um cara sonso. Engenharia de Buenos Aires, estivemos olhando as emendas do curso, e achamos muito fraco. Então, dizemos, não dá. Estava aí, fomos a La Plata, porque perguntamos e nos disseram que em La Plata tinha outra escola de engenharia. Fomos lá, é a mesma coisa. Tá? Mas para não perder a viagem, que nenhum de nós queria perder a viagem, vimos que no recanto tinha uma secretaria que dizia física. Porque naqueles tempos a comunicação era muito difícil, as pessoas não sabiam o que existiam de carreiras e essas coisas. Então, bom, vamos não perder a viagem, fomos na física. Olhamos os currículos, aí as emendas do curso, achamos bom. E aí Horácio, que era bem incisivo, disse, olha, em Buenos Aires não tem nenhum curso desse. Aí um cara nos disse, sim, Peru 222. Então lá, fomos para Peru 222 e tivemos mais outra convivência. Em Peru 22 nós entramos nos anos 55. Naqueles tempos não gostamos da universidade também, nós éramos críticos. Achamos que a universidade estava muito envelhecida. Justamente em junho de 1955 veio uma revolução militar que para as ciências exatas foi boa. É dizer, aquelas pessoas que estavam dominando a universidade saíram e vieram um conjunto de pessoas jovens e que visavam a experimentação e que então deu uma nova vida ao ensino e à pesquisa na Universidade de Buenos Aires. Nós justamente participamos disso e as pessoas importantes foram Rolando Garcia, que depois foi decano e também foi candidato a reitor da Universidade de Buenos Aires, e J.J. Giambiasi como se chama, na física, e Bush na química. Né? Todos esses indivíduos fizeram uma grande contribuição para a parte de ciências exatas de Buenos Aires. E nós tivemos a oportunidade de participar. Então, passo para o segundo. Nós tínhamos atuação política.
naqueles tempos, na Argentina, você tinha atuação política. Então, ele e eu trabalhava num banco, então era mais ligado ao sindicato, e ele, que era mais teórico e trabalhava como preceptor na escola secundária, criou um Ateneu. E nós tínhamos um Ateneu em Lanús, onde convidávamos pessoas, em geral eram políticos, mas uma vez convidamos Jambiage. Jambiage veio falar da bomba atômica, tática. Não? Todo mundo ficou interessado o que era isso da bomba atômica tática, não? Porque vejam que eram nos anos 56, recém estavam começando essas aplicações militares. Bom, aí não fomos candidatos a vereador, os dois. Eu, no distrito de Valentim Alsina, ele em Lanús. Mas ele não ganhou, porque tinha uma lista, ele não saiu primeiro, e um partido pequeno como o Partido Socialista naqueles tempos, só ganhava o primeiro. Não? Eu saí primeiro em Valentim Alsina, mas eu me demiti, porque eu tive medo, realmente, não quis ser vereador. Mas ele foi secretário lá do partido, teve uma atuação política, e ele tinha um amigo que se chamava Gino Bessi, que também faleceu já faz um pouco de tempo, e que realmente nos engrandecia com as discussões, porque também ele participava lá, vinha naquele quartinho que nós tínhamos, e batíamos papo, bebíamos vinho, não tinha Coca-Cola naqueles tempos. Bom, mostra o seguinte. Bom, aí nós fazíamos cursos juntos, sempre fizemos cursos juntos com Horácio. E um dia fizemos um curso que se chamava Trabalhos Práticos Avançados, uma coisa assim, que era feito por Farage. Aí Farage nos convidou para trabalhar num laboratório que estava começando. Farage vinha de estar em Canadá com Daniels, e Daniels trabalhava... foi quase um dos pioneiros da ressonância paramagnética eletrônica, não? Era umas histórias divertidas, mas não vamos contar, senão se alonga aqui. E aí começamos a jogar truco de novo no laboratório. Então era Farage e Chagall era, você se lembrou dele, contra Horácio e eu. E geralmente ganhávamos nós. Isso aí. Bom, é o seguinte. Nós formamos no ano 63, não? Eu me formei um pouquinho antes, no fim do 62. Aí, como eu me formei no 62 com Virasoro, aí nós tivemos que fazer o churrasco do departamento, do fim do ano. E nesse churrasco do departamento, claro, estava Jambiage, estava Bolini, estava Fara, estava Horácio, estava eu, estava Chagall. Então, começamos a jogar truco de novo. Mas agora era oficial, jogávamos com o chefe de departamento, né? E olha, e o truco foi uma coisa assim de quase todos os dias, de 13 a 14. Todos os dias jogávamos truco, né? Algumas vezes não éramos os 6, porque faltava alguém, não tinha viajado, então ficávamos 4. Mas, realmente, o que acontece é que tinha uma parte picante, aquela coisa, é que nós também tínhamos uma atuação política, pensei. Aí na Universidade de Buenos Aires. Ele era membro do Conselho Superior como aluno de pós-graduação, e eu era quem dirigia o claustro dos docentes auxiliares. Então, eu tinha uma cadeira no claustro do departamento e ele no Conselho Superior. E a física dominava mais ou menos o Conselho Superior. Por quê? Porque tinha muitos titulares, e a física e a meteorologia, a química e a meteorologia tinha menos. Então tinha uma pica entre Bush e Ronaldo Garcia com Jambiage, né? E como Horácio participava disso, algumas vezes tomava parte das discussões a favor de Bush, e aí Jambiage ficava uma arara. Né? Mas, olha, era terrível. Bom, passa outra. Bom, aí nós quisemos ir, vou ser mais claro, a ELAF que Feliciano falou, né? Mas saímos com o meu Jeep, passamos por
o Uruguai todo, e paramos na fronteira. Mas na fronteira não me deixaram passar o Jeep. Assim que eu voltei, e ele com o Ricardo foram para ELAF. Né? Daí que veio eles se ligaram a NOM e trabalhar em ressonância paramagnética eletrônica, que já o fazíamos na UBA, por um ano. E depois eu iria para lá. Né? Mas, passa outro. Para voltar, eu corri apenas jogando futebol, fiquei como 8 meses doente. Aí, quando eu ia vir para Rio de Janeiro, casei. Eu casei porque já estava ficando velho. Já sou velho agora, mas naquele tempo também. Né? Já tinha 29 anos. Então, se deixava minha namorada lá, eu voltava, não estava mais. Né? Aí casei. Bom, e no casamento eu tenho uma foto. Esse é o casamento pelo civil de minha com Susana, que está no meio, e aí estão Lucy e Horácio, que foram nossos testemunhas. Né? Aí foi que ela conheceu e ele conheceu ela. Né? Foi esse dia. Depois, lá em cima, tem só o Horácio com minha mulher na festa. Né? Bom, nós estávamos no Rio, eles estavam em Buenos Aires, e aí nós, em julho, voltamos para Rio de Janeiro para passar as férias. E o 29 de julho teve uma revolução militar. Para Buenos Aires, perdão. E em Buenos Aires teve uma revolução militar. Não? Essa foi chamada a Noite dos Bastões Largos. Isso foi uma coisa assim. Tinha tido uma homenagem dos militares a Júlio Argentino Roca, que tinha uma estátua na frente justo de Peludo 22. E aí os alunos subiram no terraço e jogaram moeda, porque Júlio Argentino Roca representa a parte repressiva daqueles anos, que foi lá não a colonizar o sul argentino, senão foi a escravizar os índios e a pegar terra. Né? Então, os alunos, nesse sentido, se queixavam e tinham razão, mas o que acontece é que os militares guardaram aquela ofensa a eles e depois, quando estourou a revolução, mandaram a polícia justo em Peludo 22. Né? Um monte de polícia. E deu a má sorte, ou quem sabe eles sabiam, que tinha uma reunião do Conselho Superior. Então, eles deram uma surra em todo mundo. Horácio não se salvou, não. Horácio também levou. Quem levou mais foi Ronaldo Garcia, que saiu, ele já era decano, saiu lá na frente a dizer à polícia: eu sou decano. E pim, pam, pam, quebraram a cabeça, quebraram um braço. Olha, foi uma loucura. Ao dia seguinte que me avisou, Ricardo me avisou que Horácio estava preso, aí eu levei roupa, cigarros, porque eu tinha estado preso várias vezes naquela delegacia. Então, não tinha, mas eu tinha estado preso por movimentos sindicais, não pela parte dos alunos. Eu não pertencia ao sindicato, o sindicato bancário, a gente fazia greve, e quando fazia greve, apanhava. Naqueles tempos não tinha paliativos, sempre levava uma surra. Né? Mas o que aconteceu, que essa surra e outros, como se chama, decretos que o governo fez naquele tempo, que tirar a autonomia universitária, fizeram que os docentes se demitissem. Você se demitiu naquela época também. Né? Aí foi desbande. Né? Horácio também ficou com uma fundação, recebendo uma fundação, mas era uma coisa precária. Né? E aí então casou com Lucy em agosto, né? E foram para Estados Unidos. Né? Aí
eu estava aqui no Rio, eles estavam nos Estados Unidos, mas a gente não ficou muito separado, não. Apertadinho. Bom, aí se casaram, vão para os Estados Unidos, vamos. Mas eles voltaram, no 69, né, para o Rio de Janeiro. Aí nos reencontramos com filhos. Roberto deles, que já tinha quase um ano, mais ou menos, um pouquinho menos de um ano, e ele realmente era uma fera. E minha filhinha Helena, né? Que também, Roberto nasceu em janeiro, minha filha nasceu em fevereiro. E aí estivemos juntos, trabalhamos juntos no Centro Brasileiro, Horácio e eu, e todo foi bem até que, bom, nasceu Ezequiel também, naquela época, né? Ainda eles no Rio de Janeiro. Agora, no próximo, aí Mascarenhas levou Horácio para São Carlos, trouxe para aqui. O culpado Mascarenhas, que veio para aqui, né? Que ele trouxe para aqui. E aí perdimos, não por muito tempo de novo, o contato. Bom, nós voltamos no ano 71, passa para uma coisa. Esse aí já o período 73-76, e aí nós, como ele tinha vindo para aqui, a gente veio para aqui, né? Aí foi Sérgio também que ajudou a que a gente conseguisse trabalho aqui na UFSCar. Nós estivemos 3 anos na UFSCar, né? Trabalhamos juntos. Aí, nesse período, nasceram Daniela Nossa e Luciano do Panepucci, né? Está aí. Passa outro. Trabalhamos de novo no PR aqui em São Carlos e depois nós voltamos para Rio nos anos 76. Né? Em julho de 76, em verdade, já voltamos para Rio, mas realmente não perdemos o relacionamento. Passa mais um. Não? Estávamos afastados um pouco pela distância, mas passa de novo. Aí só no casamento do Roberto embaixo, né? E da minha filha Helena em cima. Não? Eles sempre nos víamos, sempre estávamos juntos. Essa noite mostrei. Lá estavam eles. Bom, segue. Bom, a dinastia Panepucci agora é muito maior que a minha, não? A dinastia Panepucci tem 4 filhos e 6 netos neste momento. E eu só tenho 2 filhas e 2 netos, né? Mas o que queria só dizer sobre meu amigo, pode passar, é que realmente eu estive com ele 2 dias antes dele falecer, né? Mas foi a tristeza da situação, que ele também sabia que tinha poucos dias. Ele realmente se comportou de uma forma maravilhosa. Ele esteve comigo, com Lucy, com Roberto, que estava nesse momento, com minha filha Helena, que eu tinha levado, e ele era um homem de fibra. Ele olhamos fotos, nos lembramos de nossas andanças e de nossas coisas pequenas e grandes que nós tínhamos feito, e realmente ele sempre estará na minha lembrança. E perdi uma coisa: nós tínhamos calculado que quando nos aposentemos íamos sair de novo de férias juntos, para celebrar aquela férias que nós fazíamos quando éramos garotos. Mas não deu tempo. Eu estou me aposentando agora, mas ele não se aposentou nunca. Então, só isso que eu queria contar para vocês. Convidamos a fazer uso da palavra o professor Dr. Mário Engelsberg, do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Então, muito obrigado pelo convite para participar desta homenagem ao nosso saudoso amigo e colega Horácio Panepucci. Bom, o que eu vou falar e provavelmente complementar um pouco o que Caride falou, né? Cada um de nós conserva na memória
una faceta un poco diferente de Horacio, e a minha que eu vou apresentar agora, a diferença de Caribe, né? Eu conheci Horacio nos anos 60, na Faculdade de Ciências Exatas da Universidade de Buenos Aires, né? Mas eu não era colega de turma, era alguns anos mais moço do que ele, né? Então, foi um pouco diferente o relacionamento de Caribe, né? Que era de muito mais tempo, né? Mas, mesmo assim, Horacio, naquela época, foi uma figura, para mim, né? Muito inspiradora, né? Ele era uma pessoa que pensava, o que diria, modernamente. Sempre estava muito à frente do que se fazia, do que era rotina, né? Uma das características de Horacio era que ele se envolvia em projetos que requeriam inovações tecnológicas, em geral. Que não era muito comum na América Latina, naquela época, nas universidades. Nas universidades, realmente, a tecnologia e a ciência eram duas coisas que andavam, assim, muito longe. Enquanto que Horacio, nesse sentido, foi um precursor, porque já naquela época, estou falando dos anos 60, ele impulsionou sempre projetos de pesquisa que envolviam inovações tecnológicas. Uns anos atrás, me parece uns meses antes de Horacio falecer, eu voltei a Buenos Aires, à Faculdade de Ciências Exatas, para uma visita. E quando passei por um laboratório de baixas temperaturas, um jovem, ninguém mais me conhecia, nem se lembrava de nós, mas um jovem me disse: olha, você deve conhecer a este cara aqui, e me trouxe uma fotografia, queria mostrar aí, essa fotografia que está aí. Na verdade, é uma fotografia de uma máquina. Essa máquina é a primeira máquina Collins, um liquefator de hélio, a primeira que apareceu ali na Faculdade de Ciências Exatas, e é uma fotografia histórica, e Horacio está aí, provavelmente deve ter participado também na montagem de alguma da primeira máquina Collins, Então, essa foto aí me foi enviada pelas atuais autoridades da faculdade, para mostrar a quem está neste evento. Bom, data daquela época, essa foto me parece que deve ser de 63, e Horacio, nesse momento, já junto com Caribe e Farage, como falaram, já tinham montado um equipamento de poder de onda contínua, Então, que era, naquela época, digamos, uma coisa bastante audaz, Em outras palavras, a ressonância magnética, nessa época, nos anos 63, era uma coisa bastante quente, O laser ainda não havia surgido, assim, era a coisa mais quente que tinha, Lembre-se que o prêmio Nobel de Física pela ressonância magnética nuclear foi de 54, e o do laser foi em 64, que foi um pouco mais tarde. Então, a ressonância magnética é uma área quente, E Panepucci, junto com Caribe e outras pessoas, foram pioneiros nisto em Buenos Aires. Bom, em 1966, como Caribe falou, aconteceu um episódio que foi crucial para toda uma geração de argentinos. Foi aquela noite dos bastões largos em que a polícia invadiu a Faculdade de Ciências Exatas, e no meio de uma reunião do Conselho Universitário agiu com muita violência, inclusive Horacio apanhou nessa reunião. É difícil de descrever a importância que teve este feito, este fato, este episódio em nossa geração, porque de um dia para outro, uma geração inteira de cientistas, alunos, professores, que tinham sido formados com grandes sacrifícios na década anterior, se viu obrigada a pensar em uma vida completamente diferente da que ele estava planejada.
eu queria mostrar um recorte do diário La Nación de Buenos Aires, né? Que dia é esse? Que dia é? 2 de agosto, né? Esse diário, eu guardei aí essa página, né? Que não é a primeira página, todos os que tem aí são nomes de pessoas que renunciaram nesse dia, né? E tinha outra página que é a primeira, que estava também completa de nomes. É uma coisa realmente completamente inusitada, né? Ou seja, todos os docentes da Universidade de Buenos Aires, praticamente, ou pelo menos uma grande maioria deles, né, reagiram de forma unânime, né, de repúdio a esse ato, e renunciaram, né? E em poucos meses todos estavam, haviam emigrado e estavam dispersos pelo resto do mundo, né? Em particular, eu, a partir desse momento, não me reencontrei mais com Horácio por vários anos, né? Eu fui para os Estados Unidos, né? E 9 anos depois deste episódio, voltei a me reencontrar com Horácio. Eu acho que este episódio teve tanta influência em todos nós, e também em Horácio, né? Que eu sempre senti em Horácio assim, um lutador, né? Um lutador contra o autoritarismo e a prepotência. Não de uma maneira violenta, sino de uma maneira calma, respeitando a autoridade, mas não o autoritarismo e a prepotência. Eu tive a oportunidade de participar com Horácio em comitês, CNPq e essas coisas, onde tem que fazer julgamentos, né? E sempre me impressionou muito, né, como Horácio defendia, né, os direitos dos menos privilegiados, ou seja, grupos emergentes, pessoas que estavam isoladas em algum lugar do Brasil, fazendo boa pesquisa e que não tinham recursos. Horácio foi sempre um ardente defensor dessas pessoas, e de uma maneira que sempre me impressionou, e muito. Não é que ele fazia isso com todos, né? Só fazia isso com aqueles que mereciam, né? E tinha um critério bastante seletivo, né? Mas se alguém se destacava em algum lugar do Brasil e ele estava isolado, não tinha recursos, Horácio sempre ajudava, sempre fazia questão de ajudar. E isso é uma coisa que sempre me impressionou. Eu voltei a reencontrar Horácio depois deste episódio, na famosa conferência que houve em Campinas, em 1975, a famosa conferência de espalhamento de luz, né? Que foi um momento histórico aqui no Brasil, né? Era uma conferência de espalhamento de luz, mas praticamente participou todo mundo que fazia pesquisa no Brasil, né, nessa conferência, né? Não eram muitos, né? Mas foi uma conferência muito famosa, né? E foi organizada por Sérgio Porto, né, e Rogério Cerqueira Leite, entre outros, né? E nessa conferência, então, tive a oportunidade, depois de 9 anos, de me reencontrar com Horácio. E aí foi que me convidou, né, para conhecer São Carlos, pela primeira vez. Eu tinha voltado ao Brasil, vindo ao Brasil em 74, para Recife, né? E então Horácio me levou para São Carlos. E tive a oportunidade de ver o que ele estava fazendo aqui, as coisas que ele estava fazendo, os sonhos e aspirações e projetos que ele tinha. E realmente isso me deu um impulso muito grande a mim, né? Me ajudou muito, né, a voltar para Recife e afrontar as dificuldades. Porque me deu a impressão de que se podia fazer coisas. E Horácio era a prova de que realmente isso se podia fazer. Falávamos sobre muitas coisas, mas Horácio era um excelente conversador, né? É um prazer falar com Horácio. Poucas pessoas têm essa qualidade de poder falar com ele muito tempo, sem cansar, né? E Horácio tinha essa qualidade. E falávamos sobre muitas coisas, né? Não apenas sobre pesquisa, sobre ensino falávamos muito, coisa que não se fala muito hoje em dia, né? Ensino, como melhorar o ensino, como melhorar os laboratórios, as oficinas. E a prova de tudo isso está bem presente aqui em São Carlos, né? Então, eu voltei a São Carlos depois de muitas vezes, voltava com muitas vezes. Para mim era realmente uma das coisas mais estimulantes vir aqui para conversar com Horácio.
as conversas eram sempre muito informais. Horácio não gostava muito de formalidade, de fazer escolas, congressos ou coisas. Sempre era papo, né? Ele gostava de tirar informações através de conversas, não de coisas muito organizadas. Né? E isso casava muito bem comigo. Eu também gostava desse tipo de conversa. Em uma dessas reuniões, em 1982, se não me engano, surgiu. Aquilo foi um pouco mais estruturado, era uma espécie de seminário de ressonância magnética, onde participaram algumas pessoas. Estruturado no sentido que, pelo menos, você sabia o que ia fazer. Nada escrito, mas cada um sabia o que ia falar, mais ou menos. E aí surgiu, então, a ideia de nos dedicarmos, né, a desenvolver as imagens por ressonância magnética. Foi nessa reunião aí, né, que decidimos que era uma coisa que era o caminho natural que tínhamos que seguir as pessoas que trabalhavam aqui em ressonância magnética. Então, Horácio demonstrou muito empenho em fazer isso. Ele realmente juntou um grande número de estudantes que hoje são professores, né? E colegas também, o Ian, Slides, posso mencionar. Eduardo Castellano também participava desse primeiro grupo. E, então, nessa ocasião, né, decidimos que íamos fazer um esforço, né, para desenvolver as imagens por ressonância magnética nuclear. Era uma época ainda muito inicial em tudo isto. Em outras palavras, não havia ainda indústrias grandes que estavam desenvolvendo isso, digamos assim, em termos econômicos. ¿No? Realmente era um momento em que a imagem por ressonância magnética não saía dos laboratórios de pesquisa e estava começando a ser digamos assim, um negócio, né, em termos de indústrias. Então, Horácio realmente fez um excelente trabalho em montar uma equipe brilhante, né, e essa equipe, então, conseguiu vencer os principais obstáculos para implementar as técnicas de imagem por ressonância magnética nuclear. E lá, pelo ano de 1987, que me parece que era mais ou menos a época que coincide com a defesa de tese do professor Alberto Tanús, né? Quase todos os problemas básicos para fazer imagem por ressonância magnética nuclear, como qualquer pessoa, como se faz no primeiro mundo, já estavam mais ou menos sentadas. Né? Então, em 1987, eu acho que marca o fim de uma etapa e o início da outra, né? Que tem mais a ver com o que foi falado aqui, o uso médico da ressonância magnética, o trabalho dele na Santa Casa, etc. E tal. Então, em 1987, eu me lembro, Horácio e eu fomos a uma conferência a Gordon Conference nos Estados Unidos, perto de Boston, né? E tem algumas fotografias que podem ser interessantes, né? E gostaria de mostrar. Aí, um grupo de, digamos, essa turma aí é considerada alguns que estão aí os papas da ressonância magnética, né? Não consigo ver bem desde aqui. Horácio está, se alguém consiga reconhecer, ver, ele está do lado direito. Isso. A ver, deixa eu ver. Aqui temos a Erwin Hahn, por exemplo, John Waugh, por aqui, Alex Pines, são todos os papas da ressonância magnética nuclear, né? Então, tem outras fotografias também de 1987 que são interessantes, né? Estas aqui mostram, aposto que ninguém sabe quem é este que está aqui, mas é bem conhecido de alguns, é Celso Melo. Celso Melo, que foi diretor do CNPq e atualmente é pró-reitor de pesquisa, Lúcia Melo, Horácio.
Este soy yo con Nancy y Lucia. En Boston, en un restaurante en Boston. Ok. Então, finalmente, eu queria dizer o seguinte. Realmente, o envolvimento de Horacio en esta empreitada da ressonância magnética nuclear sintetiza basicamente o que me parece que foi uma filosofia de vida dele. Eu acho que Horacio sempre acreditou que a ciência deveria ser algo mais de que simplesmente, digamos assim, massagear o ego do cientista. En otras palabras, debería haber siempre algo más en la ciencia do que simplemente o ego del propio cientista. Digamos así, esta empreitada das imagens por resonancia magnética nuclear, obviamente dio para ele a oportunidade de mostrar isso, porque tinha todos os ingredientes que ele estava procurando. En otras palabras, tinha a parte científica, sobre todo no inicio do ano 87, tinha a parte de desenvolvimento tecnológico e tinha também a parte social, que ele, como foi tanto falado aqui, a possibilidade de fazer diagnósticos médicos mais apurados, utilizando uma técnica nova, e, sobretudo, fazer com que essa técnica chegue a pessoas mais carentes. Então, acredito que a homenagem que estamos fazendo hoje a Horácio é absolutamente justificada, certo? E realmente temos muita saudade de nosso querido amigo. Passamos agora a palavra ao professor Dr. Oswaldo Bafa Filho, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lúcia, em nome de quem saúdo a família Panepucci. Eu também gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora desse evento para falar alguma coisa em homenagem ao nosso querido Horácio Panepucci. Me antecederam 3 ex-colegas do Horácio, pessoas que começaram a carreira científica junto com ele. Creio que eu estaria falando hoje aqui como um dos ex-alunos desse instituto, ex-alunos do Horácio, que foi influenciado por ele ao longo da vida que a gente vem trilhando. Eu, na viagem de Ribeirão Preto até aqui, vinha pensando no que falar. Devo confessar que não tem sido fácil pensar sobre esse momento. Afinal, é um momento ambivalente. Por um lado, a gente vê uma obra grandiosa realizada por um colega nosso. Por outro lado, a gente sente a perda. Mas, como falou o Caride, vamos pensar em saudade e não em tristeza, que são coisas diferentes. E me lembrava que, a essa época, há 30 anos atrás, 1976, eu estava fazendo provas de física do estado sólido com Horácio Panepucci. Foi assim que eu o conheci de forma mais direta, Lógico que a gente o via pelos corredores, mas não tinha tido oportunidade de ser estudante dele até o 4º ano. E ele passava para nós uma figura austera, rigorosa, como já falou o Mário também, que estimulava, que buscava a qualidade, que nos forçava a ir sempre além daquilo que a gente eventualmente gostaria de ficar na posição mais confortável. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com Horácio Panepucci em processo de pesquisa durante o meu mestrado, meu doutorado. É sobre isso que eu vou falar um pouquinho mais adiante, como isso me influenciou e me influencia ainda hoje. E depois tem uma outra etapa, depois de obter o doutoramento, em que nós começamos a participar de bancas juntos, organizar congressos, e ainda uma outra etapa em que eu tive a felicidade de ser diretor de instituto na mesma época que ele era diretor aqui. Então, nós convivemos na administração da universidade, na política universitária. E todas as qualidades que já foram ditas emanava nas reuniões do Conselho Universitário, sempre que ele estava presente, sempre que ele estava participando dos debates. De modo que eu
eu tive essa felicidade de poder desfrutar de todas essas facetas, né, do professor Horácio Panepucci. E, sem dúvida, isso teve um reflexo positivo muito grande em tudo aquilo que eu faço ainda hoje. Então, essa apresentação, na realidade, eu tinha já falado alguma coisa no ano passado, quando nós tivemos a oportunidade de organizar o primeiro Congresso Brasileiro de Neuroimagem Funcional lá em Ribeirão Preto, e a gente apresentou, então, fez uma homenagem ao Horácio e apresentamos alguma coisa. O relógio está aí para mostrar que o tempo não para, que a gente precisa ficar atento. Próximo, por favor. Bem, aí tem alguns dados biográficos, né, que já foram citados. Nasceu na Argentina, casado com a Lúcia, enfim, foi professor da universidade, veio aqui para o Brasil. Não sabia que tinha sido indiretamente, que tinha ido para os Estados Unidos, mas fruto desse golpe militar, ingressou no CBPF, fez o seu doutorado lá, e em 70 veio aqui para São Carlos, né? Eu entrei aqui em 74, depois de passar um ano na Federal, então ele já estava aqui há 4 anos quando eu cheguei. Bom, ele foi, como todos sabem, uma grande liderança na área de ressonância magnética, ressonância de espinho eletrônico, formou 24 mestres doutores, né, vários estudantes de iniciação científica. Aqui na audiência eu identifico o Said, né, que não está aqui hoje, o Magon, o Alberto Tanús, Matheus, enfim, vários outros que talvez olha o Tito aqui do lado, não sei certo. Publicou vários trabalhos, né? Poderia certamente ter publicado mais se não fosse aquela característica que o Feliciano falou de não gostar de escrever, né? Também era um pouco na hora de escrever artigo científico, né? E tem várias citações, mais 200, né? O próximo. Bem, uma das coisas que o Horácio fez aqui no Departamento de Física e Ciências dos Materiais da época, né, que me marcou, foi trabalhar na área de dosimetria por ressonância de espinho eletrônico, né? O próximo. Então, a gente tem aí o primeiro trabalho que foi feito aqui no Brasil, né, e publicado aqui, que tem, então, como autores o professor Godofredo Keber, né, irmão do Roland, aqui do Instituto, a Cristina Terrilli, o Horácio e o Sérgio Mascarenhas. E hoje, eu posteriormente entrei nessa área em 1980, a convite do Sérgio, e hoje ainda trabalho nessa área. Na semana que vem estou indo para uma conferência nacional justamente relatando trabalhos nessa área de aplicação de EPR, a dosimetria das radiações, fruto desse trabalho seminal que o Panepucci começou aqui. Nessa época, os espectrômetros eram todos feitos aqui no Instituto por ele. Aliás, eu tive a oportunidade, durante o meu mestrado, compartilhar o laboratório. O professor Otacílio, que tinha sido recém-contratado, não tinha ainda o seu laboratório montado, e o Horácio generosamente abriu as portas para que lá a gente pudesse passar várias noites fazendo as nossas medidas, né, no equipamento que ele tinha montado. Próximo. Bem, nesse trabalho, então, se discutia como é que a gente poderia medir doses, né, em vivo, no caso, uma cauda do rato ali irradiada, e se medir os defeitos paramagnéticos criados nessa cauda. Hoje em dia, isso nos Estados Unidos está sendo uma área bastante quente por conta do bioterrorismo, das bombas, das dirt bombs, né? E já tem gente desenvolvendo equipamentos de ressonância que o cara põe a cabeça dentro, se coloca uma bobina de superfície no dente e você conseguiria, em princípio, fazer um screening e medir qual foi a dose que essa pessoa recebeu. Isso tem uma importância, né, de segurança enorme, e trabalhos que começaram também por aqui, né, além de outros locais. Próximo. Bom, aí tem mais dados sobre a vida do Horácio, foi professor nos Estados Unidos, né, em vários locais, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, visitou várias universidades, Chile, Peru, Venezuela, Argentina e Cuba. O próximo. Foi fellow da Guggenheim, né, participou do comitê editorial de várias revistas. Próximo. Bom, em 82, então, como o Mário já falou, começaram a fazer os primeiros experimentos de ressonância, de imagem, né, aí está o primeiro tomógrafo, entre aspas, né, onde se colocavam amostras para se fazer imagens. O próximo. Uma outra visão. E, nesse instante, eu já estava em Ribeirão Preto, fui contratado lá em 81 e também queria fazer alguma coisa de física mais aplicada à medicina. Apesar de ter feito doutorado em biofísica molecular, ainda estava um pouco distante das aplicações médicas. Então, procurei o Horácio com uma ideia. Mostra o próximo, por favor. Bom, essas são as primeiras imagens do tomógrafo, né? O próximo, acho que isso vai ser mostrado depois, por isso que eu estou passando rápido. O próximo.
Bom, e a ideia que eu tinha procurado Horácio era por que a gente não conseguiria, ou não tentaria medir a concentração de ferro no fígado de forma não invasiva. Ele achou, quer dizer, do ponto de vista de físico, era interessante, né? O ferro é um íon que tem um poder de relaxação muito grande, vai mexer nos tempos de relaxação. Eu volto para Ribeirão Preto, falo com os médicos e, olha, tem uma ideia legal, vamos fazer essa medida. Ele falou, bom, isso é importante, relevante, vale a pena fazer. E aí eu fui com aquela ideia de físico querendo fazer experimento em medicina. A gente falei, bom, vamos até o açougue, compramos um pedaço de fígado, colocamos esse fígado em soluções com diferentes concentrações de ferro, o ferro vai entrar, a gente volta para o laboratório, mede os tempos de relaxação e está feito o método. Aí deram risada, obviamente, que não é assim que se faz esse tipo de pesquisa. Então, entre aquele instante lá, né, de 82, e passaram-se 4 anos até que se conseguiu desenvolver um modelo experimental em animal, no caso rato, em que se injetavam soluções de ferro, e esse ferro, então, acabava desenvolvendo essa sobrecarga que acontece em várias doenças, e ali no lado, o fígado A é anormal, o fígado B está sobrecarregado, vejam que a cor muda bastante. Próximo. Fazendo o corte histológico, esses pontos pretos do lado direito, é ferro que está acumulado no fígado, né? O próximo. Aí já tem as primeiras medidas que nós fizemos de medir os tempos de relaxação naquele tomógrafo e conseguimos ver efeitos. Então, do lado direito a gente pode olhar a concentração de ferro contra a taxa de relaxação na vertical, encontramos um efeito. O próximo. Vimos também com T1, T2, né, o próximo, isso foi publicado, falta uma, nessa revista, né, Bulletin of Magnetic Resonance, e nós depois publicamos, aí ficamos contentes, depois descobrimos que essa revista também não cresceu, não se atualizou, né, e perdemos um excelente trabalho que depois passou a ser muito citado. Acho que isso é um recado para os jovens que estão aí também começando a sua carreira, sempre tentar publicar os seus resultados nas melhores revistas para que tenha, né, que seja reconhecido, seja depois utilizado, inclusive. O próximo. Bom, e aí, nessa ocasião, em 28 de abril de 86, estava sendo instalado no Brasil o primeiro tomógrafo de ressonância de corpo inteiro, no Hospital Albert Einstein. O Ponipucci estava envolvido, consultando, ajudando o pessoal lá a tomar decisões nesse sentido. E num dia, eu e Alberto Tanus fomos para lá com uma caixa de isopor cheio de fígados extraídos do rato, colocamos em uma bandeja e esses pontos que a gente consegue ver aí são então imagens, né, muito grosseiras ainda, não sabíamos como fazer isso, tinha uma série de restrições naquela máquina. O que se pode ver é que algumas imagens são mais claras, outras mais escuras e que o ferro parece que tinha algum efeito, né? Bom, isso foi em 86, eu viajei para o exterior, fazer pós-doutoramento, voltei e nunca desisti de fazer isso com uma máquina de verdade, vamos dizer assim, em situação clínica. O próximo. Finalmente, o ano passado, nós publicamos um artigo numa revista de ressonância magnética, onde nós relatamos, então, vários estudos feitos para medir agora essa concentração de ferro no fígado de forma não invasiva. Então, vocês veem duas imagens, uma com uma sobrecarga moderada, a outra com uma sobrecarga baixa. Aquela região ali escura é o contorno do fígado, a imagem é bastante diferente. Próximo. Com isso, a gente pode selecionar regiões de interesse, fazer um processamento próximo e, finalmente, fazer uma imagem da distribuição de ferro no fígado dessa pessoa, desse paciente. E isso tem um valor clínico bastante grande no manejo de pacientes que têm esse tipo de patologia que leva a essa sobrecarga. De modo que isso também eu entendo que é uma outra característica que eu aprendi do Horácio, que é de perseverar, de lutar, de sempre ir até o fim e não abandonar as ideias que a gente acredita. Próximo. Bom, esse é o sistema que tem aqui em São Carlos, eu queria que vai ser mostrado depois. O próximo. Bom, aqui já foi falado a transferência da tecnologia para o Hospital da Santa Casa. O próximo. Aqui o Ponipucci, no momento que o magneto estava sendo energizado, né, a alegria dele. O próximo. Também supervisionando a transferência de hélio. Próximo. Aí o tomógrafo finalmente em uso, né? Próximo. Uma bobina também construída aqui, desenvolvida no grupo. Próximo. Bom, e aí está o grupo, né, naquele momento, né? O Ian está lá, a gang, né, que ajudou a fazer isso. Próximo. Ops, vai mais um. Bom,
eu, infelizmente, não pude ver o Horácio antes do falecimento. Eu não estava aqui no Brasil. Eu terminei meu mandato como diretor em junho e, em agosto, resolvi ficar um tempo fora. Estava nos Estados Unidos e, daí, numa fria manhã, né, no hemisfério norte, de outono, eu recebi a notícia do falecimento do Horácio. E fiquei muito triste, muito chateado por não ter tido a chance que Caride, o Feliciano teve, de pelo menos ter tido algum contato antes com ele. As notícias que eu recebia de lá é que não era algo nada grave, né? E eu estava tranquilo, digo, bom, logo eu estou voltando, voltei em novembro, aliás, dia 2 de novembro, e certamente iria vê-lo. Infelizmente, por uma questão de semanas, não tive essa oportunidade. E desde aquele momento, eu digo, bom, a gente precisa lembrar o Horácio, mostrar tudo de bom que ele nos deu. Daí veio a ideia de fazer esse congresso ano passado e homenagear o Horácio, mas, mesmo assim, depois disso, nós começamos a pensar, e eu, junto com o Alberto Thanos, decidimos escrever um obituário que relatasse com um pouco mais de detalhe todo o trabalho que o Horácio tinha feito. E fizemos esse obituário, enviamos a Physics Today. O editor achou muito interessante, mas disse que eles só publicam obituários que eles convidam, não que são mandados para lá. Mas que esse obituário iria ficar depositado na Biblioteca Niels Bohr de Física, e lá está. E aí, um dia, eu tive a ideia de conversar com o Salinas, né, que é o editor-chefe do Brazilian Journal of Physics, e falei, Salinas, eu quero publicar este obituário. O Salinas não demorou 30 segundos, me mandou uma resposta dizendo, olha, nós precisamos fazer mais. E, infelizmente, eu não trouxe aqui a mensagem, mas ele tece somente elogios ao Horácio e ao convívio que ele manteve com o Horácio. Nós três estávamos no Conselho Universitário nessa mesma época, né? Eu, apesar de estar na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, então tinham 3 físicos ali, formando uma pequena máfia, vamos dizer assim. E ele disse, nós precisamos fazer mais, eu te convido, então, a publicar um número especial do Brazilian Journal of Physics. E nós começamos, então, a circular mensagens e tivemos uma aceitação, uma aderência muito grande. Rapidamente, várias pessoas se comprometeram a mandar trabalho, tínhamos uma lista muito grande que foi, então, o pessoal foi trabalhando e, finalmente, a gente teve a edição do BJP de março, agora, com homenagem ao Panipucci. Temos trabalho de colegas da Argentina, colegas dos Estados Unidos, colegas que estão na Suíça, né, o Nicolau, ex-aluno do Horácio, enfim. Temos aqui uma coleção bastante significativa de tudo que ele ajudou a criar, direta ou indiretamente. E, nesse aspecto, eu queria só dizer o seguinte, eu lamento, né, colocamos isso no nosso prefácio, que lamentamos que esse volume não tenha sido feito enquanto Horácio estava entre nós. E eu, como ex-aluno aqui do Instituto, queria até exortar o Glaucius, né, aqui o nosso Instituto tem sido muito duro, vamos dizer assim, em olhar pelo retrovisor, olhar para o passado. Quer dizer, eu identifico na audiência várias pessoas, vários professores que foram fundamentais, né, para que esse Instituto tivesse o prestígio que tem hoje, e para que a gente não seja surpreendido, né, por aquele relógio que não para. Talvez fosse a hora da gente começar a lembrar os colegas que aqui estão conosco, para não ter que lembrar, como falou o Feliciano, um outro samba, que é aquele do Nelson Cavaquinho, né, que diz, né, quando eu morrer, né, aquela coisa toda. Então, acho que seria importante fazer isso. Bom, eu queria, para encerrar, mostrar algumas fotos do Horácio num momento de uma reunião. O Conselho Universitário estava reunido no ano de 2001. Dezembro, normalmente se faz uma confraternização, e nesse dia saiu a nomeação do vice-reitor, que era o professor Hélio. E o professor Horácio Panipucci tinha sido um dos componentes da lista tríplice para a eleição de vice-reitor, em reconhecimento ao trabalho que ele tinha realizado pela universidade. Então, eu selecionei aí várias fotos, a gente vê o Horácio ali atrás ao fundo, o professor Milan, o professor Maziero, né? Ali no canto à esquerda dá para ver a ex-pró-reitora e agora reitora, né? Magnífica reitora. Professora Sueli, próximo. Aí o Horácio, o professor Hélio na frente, o professor Massola ao lado dele, o próximo. O professor Panipucci também, novamente. Professor Panipucci.
professor Poneput assinando, né, o termo a ata da cerimônia, o próximo. E aí o professor Poneput com um estudante que fazia parte do conselho universitário, e os estudantes, como a gente sabe, não mudam, né? Eles são sempre radicais, né? Sempre querem fazer coisas, né? E o Poneput sempre com aquela abertura de dialogar com todos, né? De ter paciência, de conversar. Ao final, nós até ficamos amigos desse estudante, que era um estudante da FEA, né? E vocês vejam que em todas as fotos o Poneput está sempre risonho, né? Era aquela figura risonha e franca, como eu costumo dizer. O próximo, aí o Poneput com o Luiz Nunes, né? E acho que era mais um, vamos ver. Bom, bem, aí a trajetória, né, do quiabo, tá certo, ao cérebro, né? O próximo, mais um. Bem, muito obrigado, Poneput. O seu exemplo certamente permanece. Muito obrigado.